Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália Valente, eu sou médica especialista em acupuntura e no tratamento da dor crônica. E o meu maior desejo como médica é ajudar a controlar a sua dor com o maior respeito possível por você e pelo seu corpo. A acupuntura é cercada de mitos e a sua teoria se confunde na esfera mística. O fato é que a forma como a medicina tradicional chinesa explica os efeitos da acupuntura deixa muito a desejar para a maioria das pessoas. Então, por isso, vamos lançar uma luz científica sobre o uso dessa importante ferramenta no tratamento de dores crônicas. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero te falar é que eu entendo se você está se sentindo cética em relação à acupuntura. Aliás, é um assunto que para nós ocidentais ainda é relativamente novo. E como tudo que é novo, as informações ainda não são suficientemente ricas e acessíveis a todos. E eu vou te falar, eu já estive aí do outro lado, cheia de dúvidas sobre a acupuntura, querendo descobrir como ela funcionava. E esta, inclusive, foi uma das razões pela qual eu decidi começar esse projeto para gravação de vídeos, para entregar informações preciosas que a gente não consegue ter acesso assim tão fácil. Então, como vocês já sabem da minha história com a dor no joelho, lá nos meus 15 anos, eu comecei a me tratar com acupuntura. No caso, não eu mesma, né? Porque eu não era médica na época, mas eu comecei a ser tratada por um colega médico lá de Teresina, Dr. Valdevino. Um grande abraço para você. E aí começou a minha curiosidade. Como que essas agulhas tiram a minha dor? E aí eu comecei a ir atrás de fazer cursos, ler livros, mas nada me informava de forma clara. E eu queria saber o que acontecia no meu corpo quando eu fazia acupuntura. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer faculdade de medicina e lá eu comecei a estudar a respeito de dor e tive acesso aos primeiros textos e livros que falavam sobre a neurofisiologia da acupuntura no tratamento da dor. Aí meus olhos brilharam e eu comecei a estudar isso com a maior empolgação. Na época, eu fundei a Liga de Dor da faculdade para poder estudar mais sobre esse assunto. Comecei a fazer trabalhos e pesquisas e a ir para congressos e eu descobri que haviam outros médicos especialistas em dor que também faziam acupuntura. E aí, pesquisando mais, eu descobri que havia a residência médica em acupuntura. E aí pronto, eu comecei a ir atrás desse pessoal. E como eu era estudante de medicina, eu comecei a tentar estágios nos hospitais até que eu vim para Brasília para conhecer o serviço de acupunturiatria aqui no Distrito Federal. E eu assisti algumas aulas e dentro de poucos dias a luz se abriu e eu comecei a entender de fato como a acupuntura funcionava. A essa altura eu já sabia que queria fazer a residência em medicina da dor, mas eu ainda não sabia qual residência eu iria fazer primeiro. Só para vocês entenderem, é porque para fazer medicina da dor tem que ter uma especialidade como pré-requisito e a acupuntura é uma delas. Então eu decidi fazer a residência em acupunturiatria. Mas claro que essa história não foi assim tão simples e eu enfrentei muito preconceito entre os meus colegas pela minha escolha. A primeira coisa que eles perguntavam era como era essa residência, né? Acho que o pessoal imaginava assim que eu chegava lá e olhava para o paciente, ia fazer algo meio mágico, alguma adivinhação, coisa do tipo. Mas enfim, o fato é que durante as aulas sobre medicina chinesa, lá na minha residência, eu precisava entender qual era o raciocínio dos povos que criaram essa medicina, o motivo de eles darem os nomes que deram às coisas, nomes que pra gente não fazem muito sentido, né? E é extremamente importante lembrar que tudo evolui, e a medicina evoluiu com o passar dos anos e a acupuntura também. Daí você pensa, a técnica cirúrgica feita hoje já não é a mesma de 50, 100 anos atrás. A técnica de acupuntura que é feita hoje também não é a mesma de 2000 anos atrás, quando a acupuntura começou a ser desenvolvida. Ou seja, há sim muita coisa nova na acupuntura. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, beleza, doutora, mas como o ato de cravar uma agulha na minha pele vai melhorar a minha dor? Como é que pode isso? Tem algum remédio nessas agulhas? Pois bem, quando a gente coloca uma agulha em contato com os seus tecidos, nós desencadeamos uma série de reações
que vão ser não apenas a nível local, ali onde estão as agulhas, que vão estar recrutando de substâncias diversas, mas elas também vão ser transmitidas pelos seus nervos e atingir outras partes do corpo, chegando até a sua medula e cérebro, atuando aí nos sistemas de controle da dor, permitindo que a dor então seja bloqueada durante seu trajeto e que você não sinta ela. Aí você me pergunta outra coisa. Tá, mas a acupuntura tem um monte de aplicações, não é mesmo? Até para ajudar a engravidar, uma amiga minha já fez acupuntura. Até que ponto isso é mito? Ou de fato tem alguma explicação científica para esse tipo de reação às agulhadas? Gente, tem sim. Existem alguns milhares de pesquisas sobre o funcionamento da acupuntura. E assim, tudo é interessante, mas para começar a entender melhor, tem algumas informações que eu acho que são extremamente relevantes para você entender. Primeiro, muitos dos pontos de acupuntura estão localizados em pontos onde os nervos penetram nos músculos, sendo 309 pontos situados nos nervos ou muito próximos a eles. 71% dos pontos de acupuntura correspondem a pontos gatilho ou pontos motores. E terceiro, mas não menos importante, algum efeito pode ser produzido em qualquer ponto do seu corpo, onde seja estimulado um feixe nervoso que contenha fibras A delta, devido aos efeitos centrais dos controles descendentes inibitórios nóxicos, que é o que a gente chama de DNIC. Entretanto, os efeitos realmente poderosos da acupuntura, eles só vão acontecer quando você faz estímulos em locais específicos. Então vamos responder algumas perguntas. Uma pergunta muito frequente, eu diria até diária, no consultório: acupuntura dói? Gente, muitas pessoas têm medo de agulhas, chegando até mesmo a desistir do tratamento com acupuntura, antes mesmo de tentar. O fato é que a aplicação das agulhas provoca uma sensação que não será necessariamente dolorosa. Ela pode ser semelhante a um leve choque, um formigamento, um peso. Entretanto, no tratamento da dor, muitas vezes a gente precisa fazer estímulos mais intensos, que tendem a ser, sim, um pouco mais dolorosos. Mas é importante saber que a sensibilidade dolorosa é diferente para cada um e que o procedimento é sempre realizado dentro da sua tolerância individual. Segunda pergunta: eu posso sentir dor depois da acupuntura? Quando nós realizamos a acupuntura para o tratamento da dor, muitas vezes realizamos estímulos mais intensos, que podem ser mais dolorosos e provocar uma exacerbação da dor nas primeiras 24 horas. É extremamente importante que você converse com seu médico sobre a possibilidade de dor pós-procedimento e o que você deve fazer nessas situações. Nos casos de dor intensa, a manipulação ela pode ser adequada nas próximas sessões, de acordo com a sua tolerância, tá bom? Saber que isso faz parte do seu tratamento te ajuda a não desanimar. Então, converse sempre com seu médico. Quais os tipos de acupuntura que existem para o tratamento da dor e qual o princípio ativo de cada um deles? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos materiais para vocês poderem entender melhor quais os tipos de acupuntura, tá? Primeira coisa, a gente tem a acupuntura manual, que é a acupuntura tradicional, tá? Lá nos primórdios, quando os chineses desenvolveram a acupuntura tradicional chinesa, eles utilizavam espinhos, pedacinhos de madeira, e aos pouquinhos isso foi realmente se transformando em agulhas, né? Que a priori eram feitas de materiais como bronze, prata, ouro, e sendo que cada uma delas tinha sua indicação, hoje em dia nós temos aí uma evolução nesses materiais com o uso de agulhas de aço inoxidável e são materiais esterilizados, tá? Então, vou te mostrar aqui uma agulha de acupuntura, uma agulha de um tamanho tradicional, que a gente mais utiliza, tá? Mas lembrando que o tamanho dessas agulhas ele pode mudar, tá? Então, a gente tem alguns outros tamanhos intermediários, tá? Eu trouxe aqui alguns maiores só para vocês saberem que o tamanho da agulha ele vai variar de acordo com a necessidade, de acordo com o local que você quer estimular, tá? Mas então, essa agulhinha aqui é uma agulhinha de aço inoxidável, tá? E lembrando que, por serem estéreis, elas vêm em pacotinhos para uso único e descarte logo após o procedimento, tá bom? E nunca
aceite reutilizar as agulhas, tá? Hoje em dia essa prática não é mais aceita pela vigilância sanitária, tá? Não vale o custo-benefício também, né? De você ficar com as suas próprias agulhas para reutilizar ou esterilizar essas agulhas numa autoclave, aquelas pequenininhas, tá bom? Então, a agulha usou, descartou, comprou outro pacotinho, vale muito mais a pena. Mas enfim, na acupuntura manual a gente vai estar utilizando apenas as agulhas, tá bom? E não vai haver nenhum outro tipo de estímulo. O estímulo é apenas manual. A partir do momento em que você crava as agulhas na pele, você faz o estímulo com o dedo, tá? Com a mão. A pessoa fica lá o seu tempo deitada com as agulhas inseridas na pele e depois você retira as agulhas sem realizar nenhum outro estímulo nesse processo. A segunda técnica de acupuntura, que é a que eu mais utilizo, é a eletroacupuntura, tá bom? Qual vai ser a diferença? É porque a gente vai colocar a agulhinha, tá bom? Coloca a agulhinha na pele e aí a gente vai dar um estímulo elétrico. O estímulo não vai ser apenas manual, a gente vai dar um estímulo elétrico. Por quê? Porque esse estímulo elétrico, ele aumenta em até 50 vezes o nível de resposta que é desencadeada nos seus nervos do que quando você faz apenas o estímulo manual. Então, para dor, a eletroacupuntura ela tem uma resposta muito melhor para dores crônicas. E eu vou mostrar aqui para vocês o aparelho que eu uso. Esse aparelho não é o único aparelho, tá? Mas ele é um dos aparelhos mais novos que a gente tem no mercado brasileiro, tá bom? Esse é o aparelho e ele tem uns fios, conforme vocês podem ver, tá? E a gente vai colocar aqui esses fios, eu vou pegar um para mostrar para vocês. A gente vai colocar esses fios aqui na agulha, dessa forma. A gente coloca aqui. E aí o aparelho vai mandando o estímulo e esse estímulo a gente vai ajustando ele de acordo com intensidade, de acordo com frequência, de acordo com comprimento de onda. E aí vai ficar dando um estímulo ali por um tempo aí de 30 minutos aproximadamente, tá bom? E existe também a acupuntura neurofuncional, que ela é uma variação mais recente da eletroacupuntura, onde a gente utiliza um aparelho diferenciado com uma corrente monopolar e esse aparelhinho aqui, tá bom? E aí com esse aparelho a gente consegue estar fazendo estímulos mais profundos, mais segurança e com uma frequência maior. E uma outra técnica que eu costumo utilizar bastante é a técnica de laser, tá bom? Principalmente para crianças e idosos ou pessoas que são intolerantes ao uso das agulhas. A gente vem com um aparelhinho, eu vou tirar aqui a tampa. A gente vem com um aparelhinho e vai colocar esse aparelhinho no ponto de acupuntura, que a gente tem um pontinho de acupuntura que é o IG4. A gente vem e coloca aqui e faz o estímulo, tá? Não é um estímulo doloroso, você não sente absolutamente nada, no máximo um calorzinho, então é bem tolerável para crianças e no caso para pessoas que não têm a tolerância às agulhas, em algumas situações ele também está indicado, tá certo? E a gente tem também a acupuntura auricular, onde a gente vai fazer estímulos aqui no pavilhão auricular, né? Originalmente se faziam estímulos com as agulhas mesmo, né? Durante a sessão a gente coloca a agulhinha na orelha. E é o que eu prefiro fazer, mas hoje existe a possibilidade de fazer também o estímulo com outros elementos, como nesse caso aqui cristais, existem os magnetos, as sementes, tá? Mas observar sempre que não se deve colocar agulhas de permanência na orelha, tá? Isso era uma técnica que a gente utilizava aí há alguns anos atrás ainda, mas devido aos crescentes números de infecções no pavilhão por conta de você ter ali uma agulha que fica aí vários dias com micropore, sendo molhado, às vezes não sendo bem cuidado, essa técnica não é mais permitida ser realizada. Então, se for para fazer estímulo de permanência daqueles que a gente coloca, você vai para casa com eles, sempre os que não são perfurantes, tá certo? Bom, e qual a profundidade que as agulhas são fincadas?
Bom, como eu já falei, a profundidade das agulhas varia muito de acordo com o local em que se insere a agulha e o efeito desejado, né? O tamanho das agulhas, ela pode variar, como eu mostrei para vocês. Temos aqui um tamanho médio de 30 milímetros, que é um que a gente utiliza bastante. E temos aqui um tamanho médio de 90 milímetros, mas isso pode ser menor do que esse, com um tamanho aí de 1 centímetro, e pode ser maior do que esse, podendo chegar até 15 centímetros. E por que eu devo tentar acupuntura então? Porque é um tratamento menos invasivo, menos doloroso e não atrapalha em nada das suas atividades, ou seja, não precisa de repouso após as sessões, além de ser relaxante e poder melhorar outros sintomas associados à dor, como por exemplo a insônia e a ansiedade. Eu sou apaixonada por acupuntura e sempre que preciso, eu mesma me trato e respondo super bem. E acho que você não deve desistir antes de tentar, hein? Eu tenho certeza que você vai amar. Eu espero de coração que esse vídeo tenha esclarecido aí algumas dúvidas, tenha talvez aí feito você perder o medo de se tratar com acupuntura. Mas se tiver ficado ainda alguma dúvida, você quiser perguntar alguma coisa mais específica, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!